Como o Dia das Mães está chegando, vamos pedir uma instrução para esse instrumental que faz uma abordagem sistêmica sobre a relação entre mães e filhos. Vamos nos concentrar, pensar na nossa mãe, sentir o cheiro dela, a presença dela. Nem sempre é fácil, tem relações e relações, mães e mães, filhos e filhos. Nem toda relação mãe e filho é fofa, às vezes é tóxica, às vezes o bom é estar perto, às vezes o bom é estar longe. De qualquer modo, foi esse canal que nos deu a passagem pra gente estar aqui vivo. Prontinho. Olha que interessante. O instrumental é pra gente trabalhar o portal da mãe. E às vezes acontece de quando a gente abre o portal da mãe, o próprio portal da mãe leva a gente pro portal do pai. E vice-versa. Às vezes a gente tá acessando o portal do pai e é conduzido pro portal da mãe. Então a carta que saiu foi essa, ó. Acesso ao pai. Nosso primeiro contato com a vida se dá através da nossa mãe. Na visão sistêmica, permanecemos vinculados ao campo dela durante os primeiros 7 anos. Por isso, a mãe deve, desde cedo, permitir acesso ao pai, para que o filho receba toda a força de ambos os lados da família. Quando a mãe abre espaço para o pai, o filho conquista o mundo, porque a mãe acolhe no útero e o pai joga para o mundo. O pai é fálico, ele é o pênis, é jogando para o mundo. A experiência de adquirir poder indo para o mundo. A mãe é a nutrição, é a noite, o acolhimento, o descanso. Quando a mãe abre espaço para o pai, o filho conquista o mundo e tem força e capacidade profissional. Se você tem um filho menino, fortalece-o dizendo: eu permito que você seja igual ao seu pai. Se tem uma filha menina, deve permitir que o pai veja a filha através do seu coração. Assim, o pai reconhece na filha você, a mãe. Reflita sobre o acesso que você tem dado ao pai dos seus filhos, independente do status de relacionamento entre vocês. Para fortalecer seu filho, sua filha, permita que ele seja completo. 50% mãe, 50% pai. E, gente, eu sei que isso é um desafio enorme em determinados casos, porque culturalmente temos um grande número de pais ausentes, pais que não comparecem, que não sustentam nem financeira nem afetivamente. Então, eu sei que esse tema é complexo, mas pela saúde do seu filho, da sua filha, você precisa preservar a imagem desse pai diante do filho. Preservar a imagem não significa se florear, adjetivar esse cara de um jeito que ele não é. Não significa tapar o sol com a peneira. Não. Mas preservar a altura desse homem como o pai desse filho para ele. Porque aí você previne que esse filho se divida ao meio e fique majoritariamente mais feminino ou majoritariamente mais masculino. Porque se ele percebe em você um discurso de alienação parental, o que ele vai introjetando? Mamãe disse que meu pai não presta. Mamãe disse que meu pai não vale nada. Mamãe disse que meu pai é pequeno. Esse filho, ele vai se desconectando da parte masculina dele próprio. Ele vai desvalorizando, desautorizando o próprio masculino. Afinal, 50% desse masculino psicogenético foi herdado deste ser que a mãe está desqualificando. Sei que não é fácil, principalmente para nós mulheres, que às vezes a gente fica extremamente sobrecarregada, sozinha, criando os meninos sozinha, fazendo tudo só. Eu sei que não é fácil, mas por amor aos nossos filhos, precisamos ancorar essa consciência. Seja lá o que a gente pense desse ex-parceiro, ou talvez nem nunca tenha sido parceiro, tenha sido uma noite. O fato é que houve uma escolha, ainda que inconsciente, para fazer esse filho através dessa parceria, nem que seja de uma noite. Ainda que seja uma escolha inconsciente, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava bêbada, eu me deixei levar. Não importa, houve uma escolha. Então, primeiro vamos trabalhar pra gente integrar isso. Escolhemos nos autorresponsabilizar por termos escolhido exatamente essa parceria para gerar um filho, para gerar uma filha no mundo. Quando a gente assume essa responsabilidade, fica mais fácil de ir reconhecendo o que naquela época nos fez escolher este homem. Algumas qualidades a gente via, ou achava que via. O fato é que foi assim. E precisamos acolher a nossa própria história para poder preservar a imagem deste homem que é o pai desta criança. E para essa criança firmar no masculino dela e ter força para ir pro mundo, porque quem faz isso é o pênis, o fálico. Em nós, independente de ser um corpo feminino ou masculino, há em nós uma dimensão fálica. É a iniciativa, é a atitude que faz ir pro mundo. E quem faz isso é a energia masculina em nós, independente do gênero com qual me identifique. E para isso, eu preciso honrar esse pai. Honrar esse pai não significa querer estar junto dele. Inclusive, tem pais que realmente é melhor estar mais distante deles fisicamente porque eles são tóxicos. Mas seja quem for este pai, é por causa de 50% dele que você tem um corpo, que você está respirando e vendo esse vídeo agora. É só por causa dos 50% dele que você tá aqui. A visão sistêmica mais radical, ela vai nesse ponto, né? Seja quem for seu pai e sua mãe, nem que eles forem 2 assassinos ou traficantes, sei lá o que for, eles deram passagem pra você estar aqui. E só por isso você já deve perseguir a gratidão. Te deixar no hospital pra alguém criar. Só pelo fato de você ter recebido um corpo pra viver neste mundo, já se deve perseguir a gratidão. Isso é a visão sistêmica radical, certo? E às vezes a gente tem que trazer esse contraponto radical pra ver se a gente sai um pouco do lugar da vítima. Porque às vezes a gente foi vitimizado
vitimizado mesmo, abandono, rejeição não é brincadeira, houve vitimização. Mas para onde essa identificação com esse lugar de fui rejeitado, fui abandonado, fui vítima, para onde isso vai nos levar? A não ser para lugar nenhum ou para trás. Só quem pode ir para frente é a gente, e a gente só vai para frente com autorresponsabilidade. Sim, essa é a minha história. Com todos esses detalhes, com todas essas feridas, com todos esses chamados de acordar potências, essa é a minha história. E seja quem for meu pai, seja quem for minha mãe, é assim que é a minha história. E eu tô aqui com esse corpo por conta deles. E só por isso devo trabalhar para honrá-los dentro de mim. Repito, honrar não significa amar eles, querer estar junto, não. Honrar porque foram os canais que permitiram eu estar vivo, estar viva aqui. Interessante, né? Essa carta aqui, que foi a resposta ao nosso pedido de olhar para nossa relação com a mãe. Foi um presente que nós, mães, filhas, recebemos aqui. Preservar aberto esse espaço de honra do pai dentro desse filho, para que ele não precise se dividir, para que ele possa realizar esse casamento interno entre o feminino e o masculino dele.